Olá, você está no Conexão? A palavra é o meu domínio sobre o mundo. A frase é de Clarice Lispector, escritora e jornalista ucraniana que se naturalizou brasileira. Clarice morreu no dia 9 de dezembro de 1977, aos 57 anos, nos deixando um importante acervo de romances, contos e ensaios que muito expressam seu pensamento sobre a vida e os relacionamentos humanos. A Fátima Rocha é professora de literatura brasileira da UERJ e nos conta mais sobre Clarice. Seja bem-vinda ao Conexão, tudo bem? Obrigada, tudo bem, é um prazer estar aqui. Nossa, em recebê-la. Como classificar, quais são as características do texto de Clarice Lispector? Bem, o texto da Clarice transfigura o cotidiano mais banal, né? A Clarice tem essa capacidade de transfigurar o cotidiano, de surpreender no cotidiano, realidades insuspeitadas, sensações imprevistas, desejos inconfessáveis, e ela faz isso por meio do que a gente chama de epifania. O que é epifania? É um conhecimento súbito de uma verdade, e esse conhecimento ele se dá no mais banal cotidiano. Então, para surpreender essa iluminação do cotidiano, a Clarice usava ou tinha um estilo muito peculiar. Uma grande consciência estética e um estilo marcado pela inovação das imagens, das metáforas, das comparações. Então, realmente um estilo que pudesse expressar a riqueza de vida que ela apresenta nos textos dela. Pois é, era uma pessoa bastante discreta, uma figura discreta, mas ela se colocava nos textos. De alguma forma, sim. Ela se colocou muito mais, na verdade, nas crônicas, não é? Porque ela escreveu romances, contos, e num determinado momento da vida dela, ela passou a escrever crônicas, escreveu crônicas durante 7 anos no Jornal do Brasil. E ali, então, ela se colocou muito mais, né? Embora tivesse um certo receio exatamente de se revelar ali. Mas a gente pode dizer que em outros personagens dela, ficcionais, alguma coisa dela estava ali também, né? E o que você diria da influência que ela tem com os jovens até hoje? Sim. Essa influência é muito grande. Essa influência passou por gerações, né? Escritores que leram Clarice quando jovens mostraram-se muito impactados por ela. Caio Fernando Abreu, por exemplo, Ana Cristina César, para citar só alguns. Artistas também, Caetano Veloso, ele disse que no final da adolescência dele foi fortemente impactado por Clarice Lispector. Tempos depois ele escreveu uma música em homenagem, né? Sim, isso mesmo. E ainda hoje, né, os jovens gostam muito da Clarice. Há inclusive antologias de crônicas e contos da Clarice dirigidos para os jovens, que tem inclusive esse subtítulo, né? Crônicas para jovens. Então, talvez porque o seu tema seja um tema que interessa a todos nós, né? Aparentemente um tema de cunho existencial, aparentemente, né? Mas é um tema que é o que nos interessa, né? O sentido da vida, a procura da plenitude existencial, amorosa, né? Os questionamentos sobre nós mesmos, o desejo de libertação de uma vida aprisionada, né? Domesticada. Então, o jovem lê e diz assim: eu vivo isso. Exatamente. É muito comum ouvir, inclusive como professora, né? É muito comum ouvir isso, né? Professora, eu vivi
isso, eu vivo isso. E é muito interessante, né? E é gostoso se identificar, né, com um escritor. E de tão grande qualidade. Exatamente. No último romance da Clarice, A Hora da Estrela, ela criou um narrador, né, fictício, para contar, enfim, histórias, momentos da vida de uma adolescente. Macabeia? Macabeia. Nos fale um pouco desse romance. Esse romance, ele surpreendeu um pouco, porque a Macabeia, ela não é exatamente uma adolescente, ela é um pouquinho mais velha, mas ela é uma nordestina que vem para o Rio de Janeiro e aqui ela não encontra um lugar. Então, pela primeira vez, a Clarice abordou de uma forma mais clara essa temática, que é a temática social. E para abordar essa temática, ela criou exatamente esse narrador. Rodrigo SM, que é um pouco também a própria Clarice, não é? Mas que é todo um escritor que precisa tratar de um tema que ele não conhece muito bem, né? Porque aqui a Macabeia é uma jovem que não tem nada, né? Que mal sabe se expressar. Então, é um romance que a Clarice publicou pouco antes de morrer e que tem uma importância extraordinária, né? A gente poderia comparar Clarice Lispector, esse estilo clariciano, aí, com outros escritores, ou é difícil? A Clarice tem um estilo único, né? Mas poderíamos aproximar a Clarice de um Guimarães Rosa no trabalho com a linguagem, embora o do Guimarães Rosa seja mais radical, não há dúvida. Poderíamos aproximar talvez da Lígia Fagundes Telles, né, que também é uma escritora que abordou uma temática existencial, vamos dizer assim, não é? Mas a Clarice é única. Muitos até tentam se aproximar dela, mas sabendo que será difícil ter a sua originalidade, a sua potência de linguagem. Tá bom, a gente encontra com muita facilidade na internet frases que são atribuídas a Clarice. Enfim, a gente pode confiar em algumas delas, ou melhor realmente aí pesquisar aí, ter contato com a obra direta? Eu acho que é sempre melhor ter contato com a obra. Eu, às vezes, encontro frases atribuídas a Clarice e eu penso, não, a Clarice não disse isso. Mas é muito fácil também ter acesso aos livros dela, não é? Então, eu acho que é melhor ir aos livros ou a sites em que se confie, não é? De fato. Qual texto você mais gosta dela, ou crônica, enfim? Olha, eu gosto muito do livro Laços de Família, que é um livro de contos. Felicidade Clandestina, também outro livro de contos. A Hora da Estrela, Uma Aprendizagem ou Livro dos Prazeres. E eu ficaria citando porque, apesar de haver um estilo ou esse aspecto que é comum a todas as obras, cada uma tem também a sua especificidade. Mas eu acho que Laços de Família, essa coletânea de contos, é especial. Bom, com essa sua dica, eu vou encerrar o nosso bate-papo. Infelizmente, a hora passou e muito rápido. Foi um prazer conversar com você sobre Clarice Lispector. Muito obrigada. Bem-vinda no Conexão outras vezes. Muito obrigada. Fátima. Eu agradeço e tive muito prazer em estar aqui. Repito, mais uma vez. Tá bom? Um beijão para você. Até a próxima. E bem, esse estilo simples e direto de Clarice Lispector inspiram muitos roteiros de teatro. Após uma temporada longa de sucesso aqui no Rio de Janeiro, estreia esta semana em São Paulo o monólogo Clarice Lispector e Eu, O Mundo Não é Chato, com a atriz Rita Elmore. E dica cultural do Conexão para você conhecer um pouco mais sobre essa escritora. Então, na próxima entrada do Conexão, nós vamos falar sobre o Estatuto da Juventude, o documento que prevê os direitos dos jovens brasileiros. Fique com a gente para essa conversa. Eu volto já já.